Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e o Fogão, mais líder do que nunca, empatou ontem uma partida maluca, um jogo que o Botafogo quase perdeu, um jogo que o Botafogo quase ganhou. Como é que você explica isso? Vamos falar muito sobre Botafogo e Santos, Santos e Botafogo, já que o jogo foi lá na Vila famosa Vila Belmiro. Que jogo doido, minha gente! Bom, segunda-feira, começando. Olha, tô gravando isso aqui e tá começando daqui a pouquinho o Mundial Feminino pro Brasil, né? Brasil e Panamá, diretamente lá da Austrália. Comenta aí embaixo se você acompanha o futebol feminino, tá animado para assistir essa Copa. Eu que adoro esporte de modo geral, eu sei que você também, futebol então nem se fala. Acho muito legal, né? O quanto que as mulheres têm ocupado seu espaço. Eu sou da época, olha, que saía uma notinha no jornal, pequenininha, aqui no Rio, sobre o Radar. Radar era um time aqui, né, do Rio de Janeiro, que goleava as adversárias. Quem elas pegassem era 11-0, 12-3, enfim. Eu sou dessa época, o futebol feminino tinha muito pouco espaço. E hoje é muito legal ver esse crescimento, né? Porém, olha, momento que eu não quero ser cancelado, tá? Só um parênteses. Eu não acho legal quando se funde, né, tudo numa coisa só. Por exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo que eu nem sei se é o correto, tá? A Marta, né, que é a GOAT total, né, greatest of all time, ultrapassou sei lá, o Pelé em número de gols em Copa. Isso para mim não faz sentido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não adianta você juntar, né? Daqui a pouco, não é nem o caso, porque o Brasil, né, no futebol feminino ainda não está no nível, né, das maiores seleções, está próximo disso, né? Faz um trabalho incrível, mas daqui a pouco o Brasil é campeão mundial e aí vão querer botar ali uma sexta estrela. Não faz sentido isso para mim. Acho que tem que separar bem as coisas. Uma coisa é futebol masculino, outra é feminino. E beleza. Galera, já comecei polemizando aqui. Comenta aí embaixo o que você acha, ou se você acha que deve, de fato, misturar aí as estatísticas, né? Outro dia também vi uma notícia sobre arbitragem. Enfim, não vou entrar nessas polêmicas. Galera, Bruno Lage, para mim, foi a estreia dele, né? O jogo Patronato não contou muito, né? Muita gente reclamou que achou o Bruno meio que apático, né, ali na beira de campo. Não é aquele técnico de dar esporro na beira de campo, não, tá? Vou trazer aqui a fala dele antes do jogo com o Santos e aí a gente vai discorrendo aí sobre a partida, beleza? Ele alegou justamente a questão do meio de campo com 3 volantes, né? A polêmica, né, dos 3 volantes, por questões físicas, né? E citou o Lucas Fernandes, tá? Não citou o Sauer, enfim, nem o Diego Hernandes. Citou o Lucas Fernandes como vindo de uma lesão e que ele tinha jogado de fato só meia hora contra o Patronato e que tinha sentido falta de ritmo, né? Por isso ele escalou o Danilo Barbosa, que ele comentou aqui como foi quem me deu a melhor indicação para atuar. De fato, o Danilo Barbosa vem atuando muito bem. A questão toda é que o meio de campo com Tietê, Marlon Freitas e Danilo Barbosa, coincidentemente, talvez vocês não saibam, tinham atuado juntos no jogo lá contra o Cuiabá, que também foi uma das piores atuações do Botafogo, apesar da vitória por 1-0, né? Então, não funcionou, mas isso a gente vai comentar ainda mais, tá? Outra fala também do Bruno, tá? Antes do jogo, para o canal Premier, foi que ele já entendeu do futebol brasileiro. É importante que ele entenda realmente isso, é a lição ali básica, né? Que qualquer equipe pode vencer qualquer outra equipe, independente do orçamento e posição da tabela. A gente viu isso no sábado, né? O América Mineiro, que era o lanterna ali, disputando com o Vasco, né? Deu um calor no Flamengo, amassou o Flamengo no Maracanã e até acabou sendo castigado com um empate, né? Então, esse foi um bom exemplo e o Bruno Lage já entendeu isso, né? E era o recado justamente do jogo de ontem. O Santos vinha muito mal das pernas, uma campanha horrível, né? Um ano muito ruim da equipe santista, e o Botafogo tinha que entrar atento, né?
Que eu percebi? O Santos entrou pressionado, né? Ali na hora do hino nacional você já via as expressões dos jogadores do Santos, assim, assustados, né? De enfrentar o Botafogo. O Botafogo começou o jogo até dominando, mas sem criar também uma grande chance de gol, né? Faltava justamente essa criatividade do meio de campo. O Botafogo sentiu demais a ausência do Eduardo, né? Mas enfim, o Botafogo fazia um jogo ali razoável, meio que naquele estilo assim, vou ganhar o jogo a hora que eu quiser, né? Me lembrou até um pouco a atuação lá na Serrinha contra o Goiás, sabe? Pouquinho, né? Um pouquinho assim, não digo salto alto, mas uma certa empáfia de tipo, o Botafogo é muito superior ao Santos tecnicamente, vamos ganhar o jogo a qualquer momento. Isso já começou a preocupar, acho que o torcedor sentiu que não ia ser tão fácil assim. Acabou que o Botafogo tomou o primeiro gol, um lance que a gente pode ver, falha da zaga, talvez o Felipe Sampaio deu condições ao atleta santista, né? E o Adrielson acabou dando aquele bote errado, que é uma raridade, né? Na área, o monstro da área, Adrielson. Ele acabou dando aquele carrinho precipitadamente e facilitou para o Marcos Leonardo fazer o corte e completar para o gol, vencendo o Lucas Perry. É uma cena até rara, né? Ainda mais o Botafogo saindo atrás, foi até falado na transmissão, o Botafogo só tinha saído atrás justamente no jogo do Atlético Paranaense, quando a gente perdeu lá na Arena da Baixada. Então, o Botafogo ficou ali numa posição desconfortável, e o Santos, que entrou assustado, entrou com o olho arregalado, assim, passou a se sentir cada vez mais à vontade no jogo, né? Meio que deu uma revertida ali no ânimo, no estado de ânimo dos jogadores do Santos, e que aí se estendeu pelo segundo tempo. Aí o Santos tentou não ter mais jogo, né? Fazer muita cera, provocação, faltinha, né? Tipo, furar a bola, né? Como se diz aí na gíria, né? Para não ter mais jogo. E o Botafogo não estava mostrando poder de reação, né? Aí já falando do segundo tempo, né? Teve até uma chance do Vitor Sá, que foi uma boa chance, boa defesa do bom goleiro do Santos. E aí o Bruno Lage fez algumas mexidas, né? Para sacudir o time. Entrou Segovinha, Júnior Santos de novo não esteve numa boa tarde, né? Não está num bom momento o Júnior Santos. O Luiz Henrique acabou tendo aquele problema no ombro, né? Graças a Deus a notícia é de que é um problema que não preocupa, né? Entrou, enfim, Lucas Fernandes, Carlos Alberto, Janderson, entrou uma galera. Então, assim, pelo menos esse lado positivo para quem criticou a escalação inicial do Lage, o Lage foi corajoso e acabou, a gente já sabe, né? Premiado no final com todas essas mudanças, né? O Adrielson, que a gente viu, poxa, não tá numa tarde boa, né? Tomou aquele drible, acabou sendo um bonito gol, o primeiro gol do Santos. Tomou o terceiro cartão amarelo também de bobeira ali e tá fora do jogo com o Curitiba. Então a gente vai daqui a pouco, essa semana, né? Ao longo da semana, falar do jogo com o Curitiba e teremos aí de novo uma zaga que não será titular, Adrielson e Cuesta. O Cuesta volta e aí provavelmente vai seguir aí com a dupla Felipe Sampaio e Adrielson, né? Então, assim, a gente viu um Botafogo, os dois desfalques acabaram atrapalhando demais o time, né? A falta de criatividade no meio de campo, com a ausência do Eduardo, e a zaga, pela primeira vez ali, atrapalhada, tal, com a ausência do Cuesta. E o Santos, como todo mundo sabe, já indo para o final da partida, fez o segundo gol num lance em que o nosso Marçal bobeou ali duplamente, duas vezes. Ele deu mole para o Lucas Lima e o Lucas Lima fez um passe excelente para o Marcos Leonardo. E aí aquela hora deu uma raiva, né? O Marcos Leonardo mandando... Depois ele não falou, depois da partida, para quem que era o recado do silêncio, e só que a arquibancada vazia, né? Ele fazendo assim e tal, pô, deu uma raiva danada. Enfim, ri melhor quem ri por último. Não sei se ele se era provocação ao Botafogo, o que era, mas esse 2-0 ali
eu já estava me preparando psicologicamente para esse vídeo de hoje, né? Eu fiquei assim, caramba, já vai vir aquela chuva de reclamações, de fora laje, volta caçapa, terra arrasada, né? Já fiquei assim, minha cabeça. E aí o Botafogo conseguiu o imponderável, conseguiu, né, aquilo que ninguém mais esperava, uma reação dentro da partida, né? A gente tem que pontuar as boas entradas, especialmente do Vitor Sá e do Janderson, né? Entraram muito bem. Então a gente tem que ver sempre a metade do copo cheio, né? Foi uma atuação ruim, eu até botei na thumb, né? Foi uma atuação ruim. A gente não vai ter 38 jogos maravilhosos. A gente sabe que ao final do ano a gente tem tudo para levantar esse tricampeonato, né? Continuamos muito otimistas. Mas são jogos como esse de ontem que fazem um campeão. Até o Casagrande comentou isso, fez uma fala, olha, foi um resultado de equipe campeã, de time que quer ser campeão, né? Então, acho que foi a sensação de todo mundo. O jogo indo para o final, perdemos para o Santos, um time que está aí trupicando, né? Tropeçando no Campeonato Brasileiro, e fomos entrar ali meio que de salto alto, juntando com a questão do Laje ainda não conhecer bem o elenco. Já estava todo mundo nessa espiral assim, de derrota, mas o time não se entregou, e eu acho que é um desses jogos que a gente vai guardar, né, no final do ano, entrar lá acho que nem tem mais DVD, né, mas assim, entrar no vídeo da conquista, espero, porque foi um jogo de reação impressionante, de entrega, e que mostrou que esse Botafogo não aceita perder, não aceita ser derrotado. Incrível mesmo. Enfim, a reação começa justamente dos pés do Marçal, que havia falhado ali há pouco no segundo gol do Santos. Ele faz um lançamento para o Vitor Sá, que cruza para a área, e o Janderson faz um trabalho de pivô maravilhoso e entrega assim, Tiquinho, faz. E ali o Tiquinho a gente sabe que não perde, e o Botafogo fez o 2-1, partiu para cima. Aí o Santos já meteu um terceiro zagueiro ali, né? E a essa altura o Santos já estava também com o goleiro reserva, mas enfim, o Santos já sentiu o baque, né? Então o psicológico do Santos estava muito abalado. Foi uma pena o Botafogo não ter feito um gol ou ter atuado assim incisivamente desde o primeiro tempo, que a gente tinha chance de ter ganho até com facilidade esse jogo, né? E o gol de empate, que com certeza você que é botafoguense vibrou muito como eu vibrei, né? Em que o nosso Adrielson, aí olha outro aí se redimindo, né? O Marçal se redimiu. Aliás, o Marçal participa dos 2 gols, porque ele bate o escanteio, né? E o Adrielson sobe no 3º ou 4º andar. Que impulsão do nosso zagueiro, e mete uma testada lá no cantinho. O goleiro do Santos ainda dá um toquinho assim de leve, raspa na bola, mas não impede o gol de empate, o 2-2, que foi sensacional. E o mais incrível é que depois desse 2-2, o Botafogo ainda tem 4 oportunidades, mas 2 que tá todo mundo remoendo, né? Incríveis de virar o jogo, né? Uma com o Carlos Alberto, que deu uma cabeçada para trás muito boa, e o zagueiro do Santos salvou em cima da linha. Uma pena, o Carlos Alberto merecia demais. Vocês já pensaram se o Carlos Alberto faz esse gol da virada? Não é nem bom pensar. E o outro lance, uma bola, um belo lançamento do Lucas Fernandes, verdade seja dito, vamos dar méritos ao Lucas, que também fez um lançamento para o Felipe Sampaio, assim, faz, meu filho, faz, meu filho. Ele solto na entrada da pequena área ali, acabou cabeceando para fora. Também teria sido a redenção do Felipe Sampaio dentro do próprio jogo. Mas, enfim, de qualquer maneira, o 2-2 ficou de ótimo tamanho, dentro do cenário que estava ali, 38 minutos, o Botafogo perdendo, né? O jogo por 2-0, acabou sendo um empate heróico, um empate gigante, né? De quem quer realmente ser campeão. Talvez, nós vamos ver assim, é óbvio, a gente estaria maluco aqui se o Botafogo tivesse virado esse jogo. Só que talvez desse uma sensação de que era uma equipe com superpoderes que vai
virar qualquer jogo a qualquer momento. Então, talvez para a gente, né, Papai do Céu acho que falou assim, não, para manter o pé no chão deles, vou deixar só no empate. Porque realmente deu essa sensação de que o Botafogo, quando quer e está querendo muito, né, consegue realmente resultados incríveis. Foi um empate heróico, realmente. Claro que não apaga os problemas que tivemos durante o jogo, as falhas, né, e até mesmo a escalação que não foi aquela... O Lage vai demorar ainda um tempo, né, isso faz parte, talvez. Quanto tempo a gente não sabe, mas esses jogos aí do final do turno, para ele entender melhor como funcionam os jogadores do Botafogo, né? E justamente o Lage, né, falando sobre ele, ele se redimiu também dentro do jogo, né, depois de uma escalação não tão boa, mexeu bem, né, e foi corajoso e deu certo, né? Segovinha entrou também bem, achei que foi bem, enfim, e o Bruno Lage fez uma coletiva pós-jogo também interessante, né? Tenho gostado das palavras do Lage, acho que um cara bem mais humilde, digamos assim, do que o antecessor, eu não estou falando do Caçapa, o antecessor português. O Lage exaltou a força do grupo, né? De novo ele falou aquela coisa dos jogadores na comemoração, agradecendo a Deus, enfim. E da importância de somar um ponto, sem dúvida, um pontinho ali nessa caminhada, que cada ponto é muito importante. Então, pelo sentido anímico mesmo, o Botafogo não ter perdido ontem foi incrível, sensacional, né? E o Lage, mais uma vez humilde, deu méritos aos seus antecessores, justamente o Castro e o Caçapa, né? E falou assim, eu ainda não dei nada, né? Mostrando que não tem ainda o trabalho dele, né? A gente vai começar a ver isso, talvez, no jogo com o Curitiba na próxima semana, porque de fato tá tudo muito recente, né? Não deu tempo ainda do Lage, né, botar ali o estilo dele em campo, mas eu acho que já foi um belo começo essa reação do Botafogo, né? Acho que dá um ânimo para o Botafogo fazer uma grande semana de treinamentos aqui no Lonier, para um jogo que aqui no Newton Santos, então não vai ter viagem e tal, uma semana tranquila para o Botafogo se preparar, o Eduardo voltar, né? Tudo indica que ele vai voltar, só teremos o desfalque realmente do Adrielson, o monstro Adrielson. Deu uma falhadinha ali que é incomum dele, né? No primeiro gol, se afobou no carrinho, né? Mas depois essa subida dele no terceiro andar ali se redimiu completamente, e ele falou, inclusive, depois do jogo, da importância desse pontinho, desse empate. Galera, vamos lá. A rodada termina ainda hoje com Coritiba recebendo o Fluminense às 19 horas lá no Couto Pereira. É bom a gente ficar de olho, já que Coritiba é o nosso próximo adversário, então um jogo aí para a gente observar. E o Fluminense que está ali na faixa dos 25 pontos. Se ele vencer hoje, ele iguala com Flamengo e Palmeiras, tá? E aí vai pelos critérios de desempate, enfim, mas chegará a 28 pontos. Então vamos acompanhar esse jogo. De novo, um empatezinho, né? Não será ruim, porque também segura o ânimo do Coxa, né? O Coxa não vi muito animadinho para o Rio, não, né? A tabela ficou assim, tá? Depois dessa rodada. Botafogo chegou aos 40 pontos, né? Eu sei que tem gente aí já fazendo contas, o TF falou, faltam 35 pontos para ser campeão, né? Curiosamente, até o TF falou isso, o Rizek comentou também ontem no Sport TV, que são mais ou menos os 35 pontos que o Vasco precisa para escapar de um novo rebaixamento, já que o Vasco agora segura a lanterna sozinho com 9 pontos, né? 9 pontos mais 35, chegaria a 44 e provavelmente seria a pontuação para escapar. 35 pontos do Botafogo é muito mais simpático, não tem comparação, são os extremos, para chegar à marca de 75, que seria mais ou menos um número mágico para o tricampeonato do Fogão. Então, Fogão 40, Grêmio com 29, são 11 pontos de vantagem. A gente estava, né, querendo os 13 pontos de vantagem, mas são 11 pontos, continua uma vantagem muito confortável, sabendo que o Grêmio tem um jogo atrasado contra o Corinthians no Itaquerão, beleza? Flamengo ficou nos 28, com o empate de sábado, Palmeiras foi a 28, com a vitória sobre o Fortaleza, o Atlético Paranaense, com a vitória em São Januário, por 2-0, foi a 26, tá? Atlético Paranaense, uma equipe
sempre muito forte, né? E o São Paulo estacionou nos 25 com a derrota para o Cuiabá. Fluminense também com 25, como eu comentei, joga hoje à noite. E o Red Bull Bragantino, que empatou ontem com o Inter, ficou também nos 25. Esses são os 8 primeiros, tá? Só para a gente ter esse recorte aí do G8. E já visualizando a próxima rodada, no sábado, né? Vou destacar os jogos que nos interessam, tá? Não vou falar ali de jogos que não tem muito a ver com a parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada às 18h30 do sábado, tá? Um jogo interessante porque o Cruzeiro vai ser depois do nosso adversário da outra rodada. Então é bom a gente observar. O Cruzeiro que perdeu esse fim de semana para o Goiás. O Atlético Paranaense é sempre muito forte em casa, então ele vencendo para o dia 29, tá? Sábado que vem. Ainda no sábado que vem, o Atlético Mineiro, que teve uma boa atuação contra o Grêmio, recebe o Flamengo às 21 horas. Vai ser um ótimo jogo para a gente assistir sábado à noite, se você não for para a night. Vai ser um bom jogo para a gente assistir. Galo e Flamengo se pegando no Estádio Independência, tá? Mais uma vez, aí uma vitória do Atlético cairia muito bem, né? O empatezinho também já serve. Já no domingo, obviamente, 16 horas, nosso compromisso no Newton Santos com o Coxa. Todo cuidado é pouco. O Curitiba não faz uma boa campanha. É um jogo que o Botafogo tem que somar os 3 pontos. Não tem conversa, né? Com todo respeito ao Coxa Branca, beleza? Depois, no mesmo horário, América Mineiro, que está numa crescente, recebe o Palmeiras, tá? Então, também é um jogo que talvez não seja tão fácil quanto parece para o Palmeiras, né? E às 18h30 do domingo, lá na Serrinha, o Goiás recebe o Grêmio. Aí é um jogo para a gente dar uma secada no tricolor gaúcho, né? Enfim, eu acho que é uma rodada que promete, pode ser muito boa para o Botafogo, desde que, claro, antes de mais nada, a gente faça o nosso dever de casa. Galera, já estou estourando 22 minutos. Depois dessa semana eu vou falar. Para quem está preocupado, eu já vou falar logo, tá? O Botafogo está priorizando, já disse isso aqui antes, mas está priorizando as posições de lateral direito e zagueiro, tá? Muita gente preocupada com o Di Plácido, que ontem não teve uma boa atuação, né? A zaga, então, nem se fala, a questão do Sampaio e tal. Botafogo priorizando e esperamos que em breve anuncie um lateral direito e um zagueiro. Pode vir mais gente? Pode vir mais gente. No caso do Matheus Nascimento, se ele realmente for sair do Botafogo, certamente o Botafogo trará um atacante para suprir a ausência do Matheus Nascimento. Beleza, pessoal? Dá aquele like, dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho se você já é inscrito, dá aquela moral. Fogão para cima, sempre. Não podemos desistir até o final e é isso que o Fogão mostrou ontem. Que orgulho de ser alvinegro. Tamo junto. Abraço.